Bom dia! Hoje é segunda-feira, uma nova semana está iniciando. Eu quero te desejar uma semana de vitória, uma semana de bênçãos. Uhul! Vamos que vamos! Bom dia, segunda-feira! Segunda-feira de manhã, logicamente, um ótimo café. Estão servidos? Vamos lá! Enfim, hoje a gente vai falar sobre um tema que possivelmente você já ouviu e tem sido muito falado durante toda essa semana. Nos jornais, nas revistas, na internet principalmente, nos telejornais diários. Com certeza você já ouviu falar na expressão lockdown. E você deve estar pensando assim, o que é lockdown? Que coisa é essa que todo mundo tem falado? Eu vou tentar em alguns minutos falar para você o que é lockdown e o que isso interfere na minha e na sua vida e mais, como nós devemos fazer a partir de agora. Fique com a gente, não vá embora. O Senhor tem uma grande palavra para te dar nessa manhã. Vamos que vamos. O termo lockdown é, logicamente, uma palavra em inglês que significa fechamento ou confinamento. Isso é no nível total, né? Quando a gente fala confinamento ou distanciamento total, geralzão mesmo, aquele totalzão, né? Total. Ele tem sido frequentemente utilizado nessa pandemia. Em vários países também já sofreram com isso, já passaram por esse processo de lockdown. A gente vai falar um pouquinho também sobre quais são os países que já passaram por isso e quais são as ações que o Brasil tem tomado com relação a isso. É uma medida extrema, radical, imposta pelos governos, que tem como propósito, né, incentivar o distanciamento social, fazer com que esse distanciamento seja obrigatório e, de uma forma ou de outra, a gente não consiga ficar mais próximos um do outro, tendo em vista que uma grande parcela da população não tem atendido essa requisição, essa ordem dos governos. Por isso, o lockdown. Bem, cada país decide como fazê-lo e de que modo vai fazer esse lockdown. Qual a forma de conduzir melhor para esse país. É preciso a gente entender também que antes do próprio lockdown existir, existem alguns outros métodos que são feitos para que ocorra esse isolamento social. Um dos primeiros métodos, e a gente tem passado bastante por isso, você já ouviu falar também, que é o próprio isolamento social. E o que é o isolamento social? Bem, isolamento social é uma medida preventiva que os governos tomam, né? Uma sugestão preventiva para que comece a inculcar na mente das pessoas a necessidade de uma prevenção, de uma manutenção, né, da vida como um todo. Outro ponto é a quarentena. A quarentena é uma determinação oficial de isolamento. E, finalmente, nós temos o lockdown, que é uma medida de bloqueio total, onde geralmente as vias são fechadas e há uma proibição de deslocamento. Quando o governo daquele país impõe esse lockdown, a circulação fica proibida. Então, as pessoas não podem sair de casa, a menos que seja realmente algo necessário e, principalmente, ainda, eles precisam comprovar essa necessidade. O médico precisa levar o crachá, algo que comprove que ele está a trabalho, que ele está a serviço, né? Pode ser um médico ou um trabalhador que esteja atuando no mercados que sejam de extrema necessidade, né? Então, ele precisa comprovar que está
trabalhando para aquilo ali e que precisa sair de sua casa. Ou que alguém está muito doente para isso. E seja para uma compra de também uma compra de um alimento, enfim, precisa ter um registro disso aí. Alguns governos colocaram um documento na internet, onde você baixa aquele documento, imprime ele, assina aquele documento, e aí você comprova, teoricamente, né, de acordo com as suas necessidades, que você precisa realmente sair e fazer aquele transporte ou estar na rua por causa daquilo. Isso é um lockdown. E talvez você esteja se perguntando, como eu falei um pouco antes, quais são os países que adotaram esse lockdown? Bom, até agora, a China adotou esse lockdown, a Espanha, a Itália e a Alemanha. Isso em caráter total, né? Todo o entorno daquele país fecharam suas fronteiras, fecharam suas vias de transporte e não permitem mais que as pessoas fiquem transitando. Isso, em alguns países, tem começado a sair desse projeto de lockdown e começado a abrir um pouco as suas vias e trazendo para uma via de quarentena ou mesmo até abrindo o seu comércio. Bem, no Brasil, um dos estados que já adotaram essa medida é o Maranhão, adotou nele em todo o estado. O estado do Pará adotou em algumas cidades, até então em torno de 10 cidades já adotaram essa medida. Em Minas ainda não há essa restrição. E no estado do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella colocou em alguns bairros o que ele tem chamado de lockdown parcial. No Rio de Janeiro também, o primeiro município a ter instalado esse lockdown, né, essa proibição de circulação das pessoas, foi o município de Niterói. São Gonçalo também recentemente colocou. E em Salvador já também iniciou essa restrição em suas regiões, principalmente nas regiões que têm maior infecção da doença, né? Então já iniciaram também essas restrições com lockdown. Falar em lockdown, talvez você pense sempre em prisão. Para alguns, é uma medida mais que necessária e o governo tem até demorado a tomar essa ação. Para outros, ainda é um pouco cedo e deveríamos esperar um pouco mais, e a gente pensa como que ficaria o comércio, como ficariam os trabalhadores informais e tudo mais. O fato é, e eu não quero entrar nesse mérito dessa discussão, mas o fato é que precisamos realmente tomar algumas ações. Pessoas, entes, queridos têm sido acometidos dessa doença. Mas eu queria dizer para você que a própria Bíblia nos fala um pouco sobre, não a respeito de um lockdown, logicamente que não nesses termos, mas de prisões que algumas pessoas foram acometidas. E talvez você esteja se sentindo nesse momento assim. Você talvez esteja se sentindo dessa forma, pensando que você está numa prisão. Mas eu queria te dizer que é nesse momento que Deus quer falar com você. O fato é que estamos passando por um momento único e singular, tanto no nosso país como em todo o mundo. O nosso direito de ir e vir, o nosso desejo de sair de casa a hora que a gente quer e voltar a hora que a gente entende, tem sido retirado de nós. Estamos aprisionados, talvez. Mas eu queria que você pensasse em alguns pontos. A palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas estavam também numa prisão. E que lá eles começaram a louvar o Senhor, e isso está lá em Atos 16. Se você quiser ler, é uma ótima leitura, eu recomendo que você faça uma leitura a respeito disso. Atos 16, a partir do verso 19, fala a respeito dessa prisão de Paulo e Silas. E alguns pontos eu queria destacar com você nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei o horário que você tem visto esse vídeo. Mas o fato é que eles foram colocados naquela prisão ali. E a Bíblia diz que, no versículo 25, falando que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu queria te dizer, querido, que por mais que nós viemos a passar por um lockdown, onde as coisas vão ser fechadas, onde nós podemos ser impedidos realmente de sair, de ir e vir, e podemos dentro da nossa própria casa nos sentir aprisionados. Eu queria te dizer que a palavra de Deus não está presa. Eu queria te dizer que mesmo aprisionados, esses homens aqui louvavam e adoravam a Deus. E é interessante que quando a Bíblia nos coloca aqui que os outros presos escutavam a voz deles, a adoração deles. As pessoas têm ouvido a sua adoração, querido? Mesmo presos, eles não paravam de adorar. Eu quero convocar a igreja
a entender que assim como Paulo e Silas adoravam na prisão, você precisa continuar adorando dentro de qualquer prisão que esteja passando. Seja uma prisão física, seja uma prisão emocional, seja uma prisão de sentimentos. A questão é, qual lockdown você tem passado agora? Talvez um lockdown espiritual. Talvez o seu espírito esteja amargurado, triste, sofrendo. Talvez seja algo emocional, uma perda, quem sabe. Alguém que você amava não está mais com você. Isso fez você ficar fechado, trancado. Um lockdown. Outro ponto que eu queria destacar é que ainda nesse texto diz que houve um grande terremoto. E as portas daquela prisão foram abertas. E aí, talvez a primeira impressão que você tem, a primeira coisa que a gente pensa é: vamos fugir daqui, gente. Ganhamos a liberdade, tiramos a sorte grande, vamos embora. Mas não foram isso. Não foi isso que eles fizeram. Paulo e Silas se mantiveram ali. E aquele carcereiro, ao ver que as portas estavam abertas, que as prisões estavam abertas, a primeira coisa que ele pensou foi justamente o que os presos tinham pensado: eles fugiram. Mas não. Aquele carcereiro, ao chegar ali, encontrou as portas abertas, mas os presos ali dentro. Ele pensou logo em se matar, porque ele sabia que era esse o veredito final para ele. A morte estaria às portas. Mas Paulo e Silas gritam lá de dentro para que ele não fizesse aquilo. Ei! Estamos aqui, disseram eles. Não tire a sua vida, nós estamos aqui ainda. Nós não fugimos. E por conta disso, ali, naquela prisão, Paulo e Silas ganharam a vida daquele carcereiro. E aquele carcereiro conseguiu ganhar toda a sua família para Cristo. Queridão, minha querida, você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, eu não sei quando você está ouvindo isso. Mas daí, nessa tua prisão emocional, nesse teu aprisionamento de sentimentos, o Senhor quer falar com você. O Senhor tem projetos na sua vida. Ele quer fazer de você um missionário, assim como Paulo, assim como Silas, e ganhar muitas, muitas outras pessoas. Não podemos esquecer também do episódio de José, ali dentro daquela prisão, onde ele foi por um ato injusto, colocado ali dentro, encarcerado, sem merecimento. Mas ali dentro daquela prisão, ele fez a obra do Senhor, a mão do Senhor se levantar. E de um momento, ele sai como prisioneiro, para que em outro momento, alguns anos depois, fosse colocado como governador do Egito. Tudo isso, a oportunidade nasceu dentro da prisão. A oportunidade da sua vida pode ser aí, numa quarentena, no isolamento social ou no lockdown. Aproveite as oportunidades. Faça desse momento a oportunidade da sua vida. Deus te abençoe.